Muito bom dia, senhores. Daremos então continuidade às nossas aulas de matemática. Professor Will na área. Hoje falaremos sobre juros compostos. Na última aula nós entendemos o que são juros simples e juros compostos. Respondemos algumas questões de juros simples. Hoje responderemos aqui 3 questões de juros compostos para auxiliar vocês nas atividades, tá bom? Vamos para o problema. João tomou um empréstimo de R$ 900 a juros compostos com uma taxa de 10% ao mês. Muito bem. Certamente isso aí foi um agiota, né? Porque muito alta essa taxa. 2 meses depois, João pagou R$ 600 e um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento em reais foi aproximadamente, e aí você tem as alternativas, né? Vamos então entender este problema. Ele pegou R$ 900 com alguém emprestado, e aí ele passou, o problema diz que passou 2 meses com esse dinheiro e não pagou nada. O cara lá simplesmente acumulou a dívida de 10% ao mês, tá bom? Com 2 meses. E aí, depois desses 2 meses, ele foi lá, deu mais R$ 600 e ainda ficou devendo alguma coisa, né? E um mês depois ele foi lá e liquidou a dívida que ele tinha com um camarada. Então a gente tem que se preocupar aí com esses 3 meses de juros. Quanto acumulou e quanto foi a resposta final que ele pagou lá no finalzinho, quanto ele estava devendo e quanto foi que ele pagou finalmente, tá bom? Então o que é que nós vamos fazer, gente? Nós vamos então determinar esses 10% durante esses 2 meses, tá? Então observe aqui comigo, que nós temos aqui, R$ 900 que ele tomou emprestado. E aí você vai adicionar 10%. Nós aprendemos já em porcentagem como é que faz isso, né? Então é só você pegar 10% de 900. Você tem aí 900, 10% é 90. Nós aprendemos que para encontrar 10% de qualquer número, basta você eliminar o último zero ali, se o número terminar em zero, tá? Então, como 900 termina em zero, você elimina esse último zero, 10% de 900 é 90. Porque, na verdade, gente, não é só eliminar, a gente está dividindo esse número por 10 para achar quanto é 10%. Então, 900 dividido por 10, 90. Então, 90 são os nossos 10%. Aí você soma, né? Os 900 mais os 90. Então, você chega a um valor aí de R$ 990, isso no primeiro mês. Acumulou mais 90. No segundo mês, não é mais 10% dos 900, mas sim 10% dos 990. Entende aí a questão, como é a diferença? Então, 10% dos 990 é juros sobre juros, eles acumulam, né? E essa é a característica dos juros compostos. 10% dos 990 é só cortar o zero de novo, gente, ó. Então, 990, se você cortar esse último zero aqui, ó, você vai ter aí exatamente 99, tá bom? Não é agora 90, é 99 no segundo mês que o cara acumula de dívida a mais, além dos 900, né? Então, se você somar os nossos 990 mais os 99 do segundo mês, você chega a um valor aí de 1.089, que agora está devendo, tá? Então, ele chegou lá, ele já está em 1.089 aí 2 meses depois. Isso aí, cara, problema seu. E aí ele foi lá e deu os R$ 600. Ó. Então você tira dos 1.089, 600. Aí que moleza, gente. Ó. Basta entender, essa questão foi uma questão de um concurso. Foi retirado, não sei bem qual foi o concurso, mas a gente procura lá e diz que foi de um concurso. Né?
E então você chega aí, o cara ficou devendo ainda 489, ele ainda ficou devendo. Muito bem, passou então mais um mês para poder ir lá liquidar. Então 10% de novo. Não é dos 900, nem dos 990, mas da dívida atual, que é de 489. Então, para você dividir esse número por 10, 489, a resposta dá R$ 48,90, 48,9. Não tem zero para cortar, gente, ó. Então basta você voltar em uma casa decimal a vírgula. Então dá R$ 48,9, tá? Ou seja, e 90 centavos. Se você somar os 489 mais os R$ 48,90, você vai chegar exatamente ao valor que nós queremos na questão, né? Que são os nossos R$ 537,90. É então aí o valor que ele pagou na sua última parcela. Moleza, moleza, moleza. Então nós marcaríamos aqui, deixa eu ver qual é a alternativa. A alternativa é, porque ele fala aproximadamente, né? 538, então o nosso deu 537,90. A alternativa é. Muito bom, assunto muito bom, muito gostoso de responder as questões. Vamos então para a questão número 2, gente. Ó, essa questão número 2 e a número 3, elas exigirão a utilização da fórmula. A fórmula é essa daqui, ó, como nós vimos na última aula. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N, ou elevado a T, tá bom? O que é esse M? Esse M seria o montante da dívida total, ou seja, os juros, o que acumulou de juros, mais o valor do investimento ou o valor que você tomou emprestado, que é o capital. Então, o montante é os juros mais o capital, tá? É o que se encontra nesta fórmula. Você encontra exatamente o montante já de uma vez, tá? Então a fórmula é essa: o montante é igual ao capital, ou seja, o que você pegou emprestado, vezes, dentro do parênteses, 1 mais I. I é a taxa. A taxa é a percentagem ou porcentagem. No caso, se for 10%, vai ser 10 dividido por 100. 5%, 5 dividido por 100. E o Nzinho lá é o nosso tempo, gente. Ó. Então, pode ter T, pode ter N, tanto faz ali. É 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma semana, depende de como é o acordo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes a taxa é anual, 10% ao ano. Então, o tempo lá vai coincidir também. 1 ano, 2 anos, 10% ao semestre. Então, 1 semestre, 2 semestres, tá? Esse tempo aí ele tem que coincidir com a taxa. Se a taxa for 10% ao mês, então você vai utilizar o tempo em meses. 2 meses, 3 meses, tá? Muito bem. Vamos fazer a questão então. Diz assim, ó. Se um capital de R$ 500 é aplicado durante 4 meses, o cara pegou lá 500, aplicou no banco, no sistema de juros compostos, sob uma taxa mensal fixa que produz um montante de R$ 800, qual será o valor da taxa mensal de juros? Observe nesse problema que eu não quero encontrar o montante, como a fórmula inicia aí, mas ele quer encontrar a taxa, tá? Então é necessário a utilização dessa fórmula aí, tá bom, gente? Então nós vamos aqui, ó, nós temos aí um montante de 800, aí deu no problema, deu o valor do capital, então já tem M, já tem C, e já deu aí o nosso tempo, 4 meses, falta encontrar apenas o I, que é a nossa taxa. Lembrando que esse I, no final, você tem que dividir ele por 100, tá bom, gente? Porque ali, na verdade, ele é I sobre 100, tá? Se subtende, a fórmula fica assim, você tem que, no final, dividir o valorzinho que você encontrar por 100, tá bom? Porque é porcentagem, né? Vamos lá, substituir na fórmula. Ó. Então tem lá M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N.
Então, quem é esse M? 800, então observe em azul ali, ó, é igual o C, 500 vezes 1 mais I elevado a 4, são os nossos meses. Moleza. Esse 500 está multiplicando o parênteses, ele passa para o outro lado da igualdade como divisor, ó, ficou 800 dividido por 500, gente, ó. E aí você repetiu o outro lado que sobrou, né? 1 mais I elevado a quarta. 800 dividido por 500, eu já adiantei aí, para não ficar muita informação aí, ó. Então, 800 dividido por 500 dá 1,6. Aí foi o que eu fiz. Onde apareceu esse parênteses aí, essa raiz aí, professor? Ó, observe do outro lado que você tem um 4 como expoente, lá nos parênteses. Esse 4, para você passar para o outro lado da igualdade, essa é uma maneira de se falar isso. Mas para você passar ele para lá, ele passa como uma raiz. Como ele é 4, ele vai como raiz quarta. Se fosse um quadrado aí, professor, iria como raiz quadrada. Se fosse um 3 meses, iria como raiz cúbica. Tá bom? Então ficou 800 dividido por 500, 1,6. E você pega a raiz, coloca ali bonitinho, raiz quarta de 1,6. Este valor de raiz quarta aí, você faz na calculadora aí, beleza, porque normalmente questões de Enem, de concursos, não se vai colocar a raiz quarta, a raiz décima, não, porque não dá para você estar fazendo, velho, é muito, mas dá trabalho. Então, esse é um problema das atividades, mas que é importante que a gente aprenda como fazer esse processo algébrico. Mas você utiliza lá a calculadora nesse momento, não é interessante a gente ficar mexendo com isso agora, tá? E você tira a raiz quarta de 1,6, dá 1,125. 1 mais I do outro lado, você vai passar esse 1 também para lá, deixando o I sozinho, né? Porque o objetivo é descobrir o I. Então, o 1 vai passar lá para o lado esquerdo da igualdade. Ó. Vai ficar I sozinho é igual a 1,25 menos 1. Tá bom? Porque ele é positivo, vai negativo. Né? Foi o que aconteceu aí. Ó. 1,125 menos 1, que dá 0,125. Eu disse a vocês que a taxa, no finalzinho, você tem que dividir ela por 100 para achar em porcentagem. Então, vamos representar este 0,125 aqui dividido por 100. Como ficaria? É a mesma coisa que 12,5 dividido por 100, tá bom? 0,125 é 12,5 dividido por 100. É a mesma coisa, tá? Então, nós ficamos aqui com 12,5%, tá, gente? Dividido por 100 é por cento. É isso aí, tranquilão, né? Para achar os outros elementos, gente, usando essa fórmula, ele é mais fácil, tá bom, gente? Achar o montante é bem fácil, para achar o capital também é mais fácil. Dá um trabalhinho por causa dessa raiz aí, só no I dá um trabalhinho. E no T também, mas eu não vou pedir para encontrar o T, porque normalmente a gente utiliza logaritmo. E como a gente não viu logaritmo ainda nessa pandemia, não vou cobrar para encontrar o N ou o T, tá? Mas vamos então para a questão número 2, que é a nossa última questão, tá bom? Diz assim, ó. Quanto receberá de juros no fim de um semestre? Então, 6 meses, né? Um semestre, 6 meses. Uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 5.000, a taxa de 1% ao mês. Pronto, aí tá moleza, né? Então, você tem lá os dados do problema. O cara colocou lá um capital de R$ 5.000, uma taxa de 1% ao mês e durante 6 meses. Estão aí pintadinhos aí coloridos, né? Tempo de um semestre, 6 meses. Então vamos substituir na fórmula que diz montante é igual a capital, não repetir fórmula aí, mas vocês já decoraram, né? Capital vezes 1 mais I elevado a N. Ora, ele quer saber aí quanto é que é os juros, né? Então, primeiro a gente descobre o montante, tá bom, gente? Então, vamos lá.
Montante é igual a 5.000 vezes 1 mais I. Quanto é o nosso I ali, gente? Ó, 1%. E quanto é 1%? É 0,01. Ou seja, você vai dividir 1 por 100, tá? E coloca ali, ó. Então tem que ver como é que faz o procedimento aí, tá bom, gente? Ó. Então, 1% é 1 dividido por 100, que dá 0,01. Tá dentro do parêntese aqui, ó. Bonitinho aí, ó. Elevado à sexta potência. Não pode esquecer disso, tá? Que a taxa tem que dividir por 100, tá ali, para poder você somar, né? Senão vai ficar uma fração. Respondendo 1 mais 0,01, você tem 1,01 elevado à sexta. Outra coisa aí, gente, ó, que normalmente não se faz isso em concurso. Ele não vai colocar lá o tempo, a menos que esse valor dentro do parênteses dê um valor, um número natural, tá bom? Mas aí dá um número decimal, não faz sentido você ficar fazendo 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, 6 vezes isso. Não faz sentido, né? Não há razão. O objetivo é que a gente interprete a questão. Não fique fazendo cálculos desnecessários, né? Pronto, mas na calculadora, de novo, você faz aí, dá esse valor aí, ó. Se eu multiplicar esse valor pelos 5.000, você tem esse montante aí de 5.307,60 centavos, tá bom? Foi o que aconteceu durante os 6 meses. A taxinha é apenas de 1%, ó. Você vê como cresce. Tem apenas 1% de 5.000 passou para 5.307. Só 1%, viu? Mas o problema está perguntando quanto é de juros, ó. Então, qual foi os juros? Porque ali você encontra o montante, o bolão total, né? Então, para encontrar o valor dos juros, devemos diminuir do montante o valor do capital, tá bom? Simples isso. Então, é óbvio, você pega um montante, você tira menos o valor que você investiu, vai ficar os juros. Isso é simples, né? Então, o nosso montante 5.307 menos o valor inicial que é de 5.000, você tem aí R$307 de juros recebidos, tá? Eu vou finalizar o nosso vídeo com uma frase de um grande amigo que me falou esta semana, e toda vez que eu escuto uma frase legal, assim, eu tenho amizades muito boas. Aí toda vez que eu encontro pessoas assim e frases dessa natureza, passo para vocês. A frase é assim, ó. Para ser feliz é preciso ter coragem. Tá bom, gente? Ô, professor, coragem, o que seria isso aí? Por acaso a ausência de medo? Não, a gente tem medo a todo momento. Mas ter coragem é você enfrentar os seus medos, enfrentar aí as pedras que tem no caminho, as dificuldades, as provações, as amizades ruins, encarar a vida, arregaçar as mangas, gente, ó. Não tá fácil para ninguém, mas você arregaça as suas mangas e aí há uma chance muito grande de você ser feliz, tá bom? Porque a felicidade ela está exatamente na jornada. Se você baixa a cabeça, aí é mais fácil que você seja infeliz, tá? Então, coragem, gente. Vamos lutar, que no final dá certo para todo mundo que está lutando aí, porque a vida acontece exatamente na viagem e não no final da viagem. O final é o final, mas a viagem é que acontece a vida, tá bom? Então, felicidades, coragem, forte abraço, fiquem com Deus, estarei aí aguardando aí quem precisar aí da ajuda da resolução dos exercícios, tá bom? Ó, professor Will, mais uma vez, fica com Deus.